Um homem, a gente dele viu um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, ao qual puseram ferro, até que se cumprisse a profecia. Fala, até que se cumprisse a profecia. Pode sentar, amém? Quando eu quero falar um pouco sobre esse servo do Senhor, que fez história, um homem chamado José. O pessoal fala que ele era José do Egito, porque foi levado para o Egito, ele não nasceu lá. Mas a Bíblia fala que antes de se cumprir essa profecia sobre a vida de José, a primeira pessoa que recebeu essa promessa de sair uma nação, um povo, foi Abraão. Quando Deus chamou Abraão, falou que de Abraão ia fazer uma grande nação. De Abraão passou para Isaac, Isaac para Jacó, Jacó teve os seus filhos, e José foi um dos filhos de Jacó. A Bíblia fala que no meio daquela situação, a sua mãe, Raquel, ela não podia gerar. E Jacó teve outros filhos, Lia, com as suas escravas ali naquela época, mas Raquel não podia gerar. José, ele nasceu através de oração, através do propósito do seu pai, da sua mãe, e mais tarde, quando a sua mãe deseja ter outro filho, ela morre no parto. O outro filho chamado Benjamim. Então morre. Mas a história que eu quero falar de José é que o seu pai Jacó, que depois virou Israel, ali já chamava ele de Israel, ele era muito amado pelo seu pai. E o seu pai começava a tratar muito bem José e começou a ter um ciúme dos seus irmãos. Seus irmãos começaram a ter ciúme do modo que o seu pai, Jacó, tratava José. E ele fez uma túnica muito bonita, de manga comprida, e deu para José. E para complicar mais a situação, José teve dois sonhos. José teve sonhos que seria grande diante dos seus irmãos, aonde os feixes se levantavam e se prostravam diante dele, aonde 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele, e ali começou a crescer uma grande inveja, uma grande ira no coração dos seus irmãos. A palavra de Deus diz que quando seus irmãos foram para o campo cuidar do rebanho, o seu pai mandou José observar como é que estavam seus irmãos. José foi em direção a Siquém, e ali quando José foi chegando, eles começaram a conspirar contra José para matar José. E ali quando José chegou, a primeira coisa que eles fizeram foi arrancar a túnica de José e jogar José dentro da cisterna. E quando José foi jogado dentro da cisterna, eles começaram a comer e beber e debochar de José. Para se cumprir a profecia de Deus na tua vida, você vai ter que entender alguns processos que Deus nos leva para chegar até lá, no estágio da profecia. A primeira coisa que aconteceu com esse rapaz chamado José, a primeira situação que aconteceu com ele foi o perda. José ele foi chamado, um garoto que foi mimado, um garoto que foi criado no meio da riqueza, no meio ali, o seu pai já estava rico, no meio do conforto, mas a primeira coisa que começou a acontecer com José, que Deus já começou a provar José, foi na perca. A primeira perca que José teve foi a mais dolorida, foi a sua mãe. José ele observava os seus irmãos com a mãe, ele observava os outros jovens com a mãe, então a primeira perca que José teve, que sofreu, foi a perca da mãe. A segunda perca que José teve foi a túnica que o seu pai fez com o maior carinho para ele, os seus irmãos arrancaram a túnica dele. Então de repente você entrou aqui nessa noite, dessa maneira, você tem perdido muita coisa, e algo arrancado de você tão grande, algo que até hoje dói na tua alma, como doeu de José. O que doía mais de José foi a perca da sua mãe. De repente você entrou aqui nessa noite, o Espírito de Deus estava falando no meu coração. Filho, eu falei, Senhor, eu vou trazer uma palavra, eu estou com uma palavra aqui de avivamento. Deus falando, não, prega o que eu quero. E para você saber que o que eu quero, tem pessoas que entrou aqui hoje, que durante a semana, durante o dia, tem uma opressão tão grande, tem uma tristeza tão grande na tua alma, que tu pediu a morte a Deus. Então Deus, Ele sabe como é que Ele trata com seus filhos. Então jamais eu vou mudar a mensagem para aquilo que Deus quer falar. Então a maior perda de José, um jovem que foi criado mimado, mas começou perdendo. Aprenda uma coisa, mas vou perder também. De repente você já perdeu algo que te machucou muito, algo que te feriu. E o que aconteceu? A segunda coisa, pegaram ele e botaram ele dentro de uma cisterna. Ele não conseguia se mover.
ele não conseguia andar. As pessoas que tinham que proteger José, as pessoas que tinham que cuidar dele, que era o irmão mais velho de sangue, estava ferindo e machucando e botando ele dentro de uma cisterna. Muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Pessoas de dentro da tua casa, de dentro da tua família, pessoas que eram para estar cuidando de você, porque você entregou a vida por essa pessoa. Hoje ela cresceu, ela bate de frente e está te ferindo e está te machucando. Deixa eu te contar uma história rápida de um homem de Deus, um pastor da Deus e Amor. Quem conhece a Deus e Amor? Uma das igrejas mais rígidas que tem. Mulher do lado, homem do outro, e o filho desse pastor virou travesti. E ele tinha que pregar. E quando ele acabava, esse testemunho é real, quando ele acabava de pregar, ele saía da igreja e ia buscar o seu filho vestido de mulher. Quando ele chegava diante dos travestis, as pessoas debochavam, as pessoas riam, o seu filho drogado, bêbado, ele ia lá e chamava o filho falava, ele entra aí, meu filho. E quando o filho ali falava alguma coisa com ele, ele falou assim: você é um presente que Deus me deu, e eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você, do jeito que você está, mas um dia eu vou te ver pregando. Glória a Deus, aleluia. O público vai ver. Então tem situações que tu fica preso numa cisterna que você não pode sair. Quem sabe tem alguém da tua casa que está dentro de uma cisterna e você não está estendendo a mão para levantar essa pessoa agora que precisa de uma ajuda. Tudo que a família de José queria, tudo que os irmãos de José sonhavam, era ver José pedindo ajuda. Quer beber água? Eu tenho para te dar. Quer comer? Eu tenho para te dar, mas tu tem que pedir. Pede aí que eu te dou. Tudo que eles sonhavam, porque eles estavam com os pés de José, era ver José lá embaixo, e eles falavam: eu tenho para te dar. Quer? Pede. Tudo tem um processo na vida. Tudo tem um estágio na vida. E ali eles planejaram de matar José. Mas Rubens se levantou a favor. Como falou: não faça isso com o rapaz. E o que aconteceu? Quando Rubens saiu, quando voltaram, vendeu José. No momento que todo mundo estiver contra você, no momento que toda a situação estiver em volta, te cercando, para te derrubar, para te matar, Deus vai levantar o Rubens a teu favor. Alguém vai chegar ao teu favor e vai falar: não mata, não toca, não mexa. Eu sempre levanto o Rubens a nosso favor. O que aconteceu? Pegaram ele e venderam por 20 moedas. Ele foi levado para o Egito. Estou falando sobre promessa. E quando chegou no Egito, ele foi para a feira aí, que o menino estava amarrado, preso. Um menino que foi criado na riqueza, um menino que foi criado na vida boa, de repente está sendo exposto, humilhado, envergonhado, naquela situação, as pessoas olhando e falando e diminuindo o preço. Não vale muito, porque tu sabe que quer comprar e diminuir o preço e ser humilhado. Então José, de repente, ele vem passando um momento de perda. Ele vem passando por um momento de cisterna. Ele vem passando por um momento de traição. Ele vem passando por um momento de humilhação. E de repente você entrou nessa noite aqui e você fez tanto projeto durante o ano, tanto projeto durante a tua vida, que está falando assim: Senhor, eu não tenho vivido 100% de José, mas a minha vida tem sido isso. Eu vivi um momento de traição, de covardia, de abandono na cisterna, de vergonha. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está no caminho da promessa. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o que aconteceu? Quando chegou, ele foi vendido, foi levado para a casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar quer dormir com José, quer armar um laço para ali José perder sua bênção. José não aceitou, ela caluniou ele, deixou o seu roupão e fugiu. E ela caluniou, dizendo que José tentou abusar dela. José foi levado para a cadeia. José ficou preso na cadeia ali. José interpreta dois sonhos: o do copeiro e do padeiro. Que o copeiro ia sair, mas o padeiro ia morrer. E José estava ali cuidando dos presos. Deus deu misericórdia e José estava cuidando dos presos. Mas José continuava preso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse 17 anos, José foi ficando mais velho, foi traído pelos seus irmãos, foi lançado numa cisterna, tu viu a tua mãe morrer, tu viu ser levado com
país distante, onde a cultura era totalmente diferente. Uma mulher te acusar de tentar estupro, você ser inocente, você ser lançado na cadeia, a tua fé continuaria de pé? Você continuaria servindo o Senhor? Então tem situações, eu creio que sim, porque eu conheço mãe que perdeu o filho e continua servindo a Deus. Conheço mulher que foi traída, foi abandonada e continua servindo a Deus. Eu conheço pessoas que têm enfermidade e continuam servindo a Deus. Uma irmã da igreja chegou lá e pediu, eu chamei ela para orar, eu não sabia que naquele dia, eu sabia que era o aniversário dela, mas eu não sabia que o irmão dela morreu de Malvuna. E ela pegou e falou assim, o meu irmão morreu hoje, amanhã vai ser enterrado. E nesse ano minha mãe também perdeu, a minha irmã perdeu 2 filhos, meu irmão com 50 anos teve um infarto fulminante, morreu, e a minha irmã com 42 anos morreu de AIDS, ela contando. E ela foi orar, e ela começou a chorar e falou, Deus, tu sabe de todas as coisas, tu és fiel, tu és poderoso, eu te louvo, te agradeço, tu conheces como é que eu estou quebrado, tu conheces como é que eu estou ferida, mas tu és Deus. Tu está entendendo? Servir Deus é no momento de riso, é no momento de alegria, mas tem momento de José na nossa vida. Tem momento de José na tua vida também. E o que aconteceu? Depois ele pediu ao governo, lembra-te de mim, tu sabe que eu estou inocente, tu sabe que eu não fiz nada, mas porém o governo esqueceu porque não era o tempo de Deus de José sair. Passou-se 13 anos, Deus dá 2 sonhos para o faraó, vaca magra, vaca gorda, a magra comendo, espiga gorda, a magra devorando, e ali ninguém podia traduzir aquele sonho. E falaram que tinha um homem na cadeia que podia fazer isso. Chamaram José. José se barbeou, José trocou a vestimenta e foi até o faraó. E o faraó perguntou se ele era capaz, ele falou, eu não, mas o Deus que eu sirvo, ele é. E o que aconteceu ali? Ele deu a interpretação daquele sonho. E ali o faraó botou ele como segundo do Egito. Botou um anel de autoridade, botou um colar de ouro, botou uma roupa fina e falou, me deu um carro, uma carruagem com a segunda de faraó, para que ele viesse dar uma volta. E falou, aqui no Egito, abaixo de mim é você, José, você é governador. Aprenda uma coisa, depois que José passou por isso tudo, ele não levou a fé dele. Chegou o tempo de Deus tirar aquela vestimenta suja. Chegou o tempo de Deus tirar aquela vestimenta de humilhação. Chegou o tempo de Deus trazer um novo tempo na vida de José. Eu creio que Deus deve ter falado no coração do filho dele. José, tudo que tu passou você não entendeu, mas eu tenho uma palavra para te dar nessa noite. Chegou hoje o tempo da exaltação. Chegou hoje o tempo que eu vou te agradecer nessa terra. Davi levou 13 anos para receber a segunda unção em Hebrão. Então foi 13 anos muitas vezes de perseguição. A primeira foi dentro da casa dele de Jessé. Depois o Jessé foi lá em Hebrão para ungir ele a segunda vez. Então foi 13 anos de 17 por 30 anos a segunda unção. O que é que eu quero falar? Deus estava falando para José. José, esse anel representa autoridade. Sabe o que o Espírito de Deus está falando? Esse ano que está entrando, vou derramar uma autoridade sobre a tua vida. Vou derramar algo sobre o teu ministério. Se você quer, você pega. Passou por roupa, passou por traição, passou por humilhação, mas não levou meu nome. Então está no tempo da exaltação. Segunda coisa que Deus não deixa passar em branco, dá uma volta com o segundo carro. Vai lá, pega meu segundo carro, carruagem, dá uma volta para todo mundo ver. Sabe o que Deus queria falar? Sabe, José, chegou o tempo que eu quero mostrar para todo mundo que é eu que estou te exaltando. Eu quero mostrar para todo mundo aqueles que te caluniou e que foi para lá na cadeia. Mas eu te exaltando, dá uma volta no meio deles. Dá uma volta no meio deles. Dá uma volta no meio da tua família onde tu foi humilhado. Dá uma volta onde tu foi humilhado. Mas não é para pisar, não é para maltratar. É só para ver que eu sou da tua vida, José.
Aí o que aconteceu? Pô, agora você vai governar. Aí houve fome, a fome chegou. O povo foi até Faraó, Faraó vai até José. Agora me explica, como é que você ia pegar um rapaz que foi mimado, que nunca cuidou de nada, cuidar de um povo? Ele estava na escola de Deus, irmão. Amém. Primeiro ele estava cuidando da casa de Potifar. Depois ele foi ver o que é miséria e fome na cadeia. Ele foi ver o que é saber cuidar das coisas. Você não entendeu ainda não? Está na escola de Jeová, meu filho. Deus está te preparando para quando chegar coisa grande na tua vida, quando chegar coisa grande na tua casa, quando chegar coisa grande no teu ministério, tu saber lidar com a situação. O menino mimado que foi criado com o pai, o que ele ia fazer quando o povo chegasse com fome? Ali ele já estava com quase 40 anos, porque foi 7 anos de fartura, ele saiu com 30, entendeu? Quando o povo bateu, que entrou a fome, então ele já estava com quase 40 anos, mas ele já tinha experiência, ele soube o que é cuidar da necessidade. Então Deus ele começa a nos provar assim, e no meio dessa provação, muitas vezes nós ficamos com a mente meio confusa, no meio da situação que Deus está nos treinando, muitas vezes a gente fica querendo entender para onde Deus vai nos levar, qual é a direção. Faz uma coisa, a direção está na mão de Deus, o caminho está na mão de Deus, só tem um meio, Deus é Espírito, e a gente não está olhando ele, só tem um meio de tu ser guiado por ele, ouvindo a voz dele. Ouvindo a voz dele. Ouvindo a voz dele. Ouvindo a voz dele. Vai em direção à esquerda, meu filho sai da esquerda, vai caminhar reto, é só ouvir a voz dele. O que aconteceu? A fome veio. Quando Deus quer cumprir, tem que vir até a promessa. Veio seu irmão. Chegou lá, seu irmão não conheceu José. Olharam, não conheceu José, mas José conheceu. Quando esse filho gostou. José lembrou do sonho, o que Deus tinha falado com ele. Pois a vida é quando Deus cumpre com a promessa. Na nossa vida a gente fala assim que nem a Damares canta como sabor de mel. Então tem coisas na nossa vida, tem sonhos que a gente fala nunca vai acontecer, Senhor. Só estou vendo o pior. Eu não estou vendo a solução para esse sonho. Mas quando ele se prostrou, José já estava exaltado, eles não conheceram. Nunca deixa ninguém matar o teu sonho. Nunca deixa o adversário arrancar aquilo que Deus botou no teu coração. Se Deus botou, Deus é fiel para cumprir. Por mais que as pessoas falem que tu não tem condições, quem dá capacidade é Deus. Quando Deus fala, Deus cumpre. Ninguém imaginava que Davi ia ser um dos maiores reis, para mim foi o maior rei de Israel, um menino cuidando de ovelha. Todo mundo, ninguém lembrava de Davi, só o próprio Deus. Quando o homem esquece de você, é que você está na fila de Deus. Glória a Deus. O que aconteceu? Chegou na hora. Aí eles se prostraram. Mas a profecia ainda não era real. Porque José viu o quê? 11 fez. Benjamim ainda estava na casa do pai. Então você tem que entender o que é profecia, tem que entender o que é cumprimento. Deus chama por etapa. Deixa eu botar um testemunho rápido. Eu escutei eu escuto mensagem direta. Por que eu escuto? A fé vem por ouvir. Amém. Então, ao invés de estar ouvindo coisa que não presta, bota uma mensagem boa, escuto, aprende. A irmã fala, né, professor? Eu quero orar a Deus para Deus tocar, meu irmão Rafael fala da apostila para mim aprender. Isso é homem, sacode assim, falou que é Deus. Então o que eu quero te falar, irmão? É isso que eu quero falar. A gente tem que entender as profecias, o caminho da profecia. Não era ainda o real seria 11. O rapaz chegou, Deus falou que ia botar tudo novo na casa dele. E ele orou no monte e falou, Jesus, eu quero minha cozinha branca. Saiu um pastor de São Paulo contando. Disse que queria a cozinha toda branca. Para tu entender o que é profecia de Deus. E começou. Tudo branquinho, Deus foi dando. Mas faltava a geladeira. Aí o irmão chegou, mas ele orou a Deus, falou que queria que era com água, né, na porta. Vamos dizer que não quero melhor. Não desceu, tal. Aí chegou o irmão da igreja e falou, tem uma bênção para você. Ele falou, geladeira. É a geladeira. Ele falou, é Deus. A mulher já se animou, falou, meu Deus, foi rapidinho a oração. Aí vamos lá, irmão,
Tu está fazendo despeito, exaltando o coração. Falou, não, fiz um propósito com Deus de tudo branco. Agora eu vou botar essa geladeira aí azul. Ah, meu Deus, que está tirando. Ele falou, irmão, não é teu irmão. Aí o irmão insistiu muito, ele ficou nervoso, que a mulher queria também. Ele falou, irmão, me perdoa. Deixa lá se meu adversário. Aí foi embora. O irmão ficou chateado, me perdoa. 2 dias, 3 dias depois, o irmão dele era militar, não pôde ir no casamento dele. Aí foi visitar ele. Chegou lá e falou assim, fulano, eu não pude vir no teu casamento, mas escolhe o presente que você quiser. Eu observei que não tem geladeira não, né? Não tem não. Vamos lá comprar. Aí ele olhou a bichona brancona, chamou ele. O irmão, entendeu que ele queria aquela. Preço caro, ele falou, não vou nem falar nada, senão eu vou achar que eu estou querendo. Alisou, bonita, né? Falou para a esposa. O que é? Falou. A geladeira branca. O que é que eu quero te falar? A profecia ainda não tinha se cumprido. Entendeu? Aí vem Benjamim. Teve José Acordo, falou que tinha um espião no meio. Segurou Simeão, foram lá buscar Benjamim. Quando a folha apertou, Jacó ficou triste, veio Benjamim. Aí ele se prostrava. Mas antes de vir Benjamim, aprenda uma coisa. Eles foram para voltar para Benjamim. O velho Jacó, ele pegou 4 tipos de coisa e deu para os seus filhos. Dá para José sem saber que era José. Deu mirra, deu alabastro, deu amêndoa e deu mel. Ali fazia perfume, mas todos os 4 servia como remédio misturando. Sabe? Ele não sabia que era o filho, mas a intuição do pai sabia que o filho estava ferido. O que eu quero te falar, trazendo para o mundo espiritual? Deus, ele sabe quando a gente está ferido. Deus, ele conhece na hora que o remédio tem que chegar. Deus, ele sabe a hora que o remédio tem que chegar. Ele pegou o melhor ali, tudo era remédio. O meu, quando está gripado, a melhor de amêndoa que passa remédio. O pai levou ali, tudo era recebia como remédio. Sabe? Deus, ele conhece como filho, quando a filha está ferido. Então, nessa noite, tem algo de Deus para te falar. A ferida Deus vai curar nessa noite. Ai, chora, a marca Deus está entrando com o remédio no teu coração. Aquilo que te feriu, Deus manda te falar que o remédio está chegando nessa noite. Aleluia. Quando Benjamim chegou, ele ali se prostrou, se cumpriu a profecia. Ele houve uma situação que quando eles acabaram de comer, o que José fez? José pega e manda botar a sua taça no meio da mercadoria de Benjamim. E quando eles estão indo embora, José manda os seus homens ir atrás. E quando os homens de José vão atrás, falam, como é que pode? Pagando bem com mal? Tu sabe que o meu senhor adivinha? E quando ele falou, aquele que tiver algo do seu senhor vai ser escravo. Quando virou o alimento de Benjamim. Aí você vai querer falar assim, mas como pode? Se Benjamim era o único irmão de José de parte de mãe e pai. Deus vai te dar revelação nessa noite. Quando eles voltaram, e ali, todos queriam ser escravos. José falou, não, só o que estava na mercadoria. Deixa só ele como escravo. Ali, Judas veio e se humilhou. Aprenda uma coisa. José imaginou, se eu deixar o meu irmão de sangue, inocente, com eles vão fazer a mesma coisa que fez comigo. Eles vão fazer a mesma coisa que fizeram comigo. No meio do caminho, eles podem vender o meu irmão ou podem até matar. Eu não sei como é que está a situação lá na casa do meu pai. Eu não sei se agora a inveja dele é em cima de Benjamim. Então, antes disso, eu tenho que guardar o meu irmão em casa. Mas Judas começou a se humilhar. E Judas falou assim, não, fique eu no lugar dele. O nosso pai já é velho. Se o jovem não voltar, o nosso pai certamente vai morrer. E ali, quando José começou a observar que ali o seu irmão estava se humilhando, ele não aguentou. Ele teve que falar quem ele era. Aprenda uma coisa, as pessoas mudam, meu filho. Aquela pessoa que te fez mal, ela fez lá atrás, mas hoje ela pode estar arrependida do mal que te fez. Tu está entendendo? Judá se arrependeu. O coração de Judá mudou. Eu falei hoje, estava falando com o pastor antes, no céu não existe facção, meu irmão. Eu não vou para ali, Senhor. Eu não falo com o irmão Rafael, não. Falo
meu filho, fica tranquilo, aqui tem lado A e lado B. Ele está no lado A, vai para o lado B. Aqui, fica tranquilo. Tem crente que pensa que no céu é isso, meu irmão. No céu é santidade, é comunhão, é falar um com o outro, irmão feriu, vou lá, peço perdão, conversa. Então o que acontece? José estava testando. O irmão, quando o irmão se humilhou, ele ali não aguentou. Falou, sou José. Eles pensaram que José estava morto. Eles pensaram que eles tinham matado José. José falou, não, vocês não me mataram. Vocês só me jogaram de propósito de Deus. Sabe o que o Espírito de Deus está falando? Você passou por perda. Você passou por cisterna. Você passou por traição, humilhação, acusação. Você passou por desemprego. Você passou por necessidade dentro da sua casa. Você passou por tantas coisas na tua vida. Mas eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Isso é propósito do eterno anjo. Isso é propósito de Deus na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero fazer algo com a permissão do pastor antes de gente já estar passando 9:10. Você, verdadeiramente, ter vivido uma história como de José. Está vivendo uma situação que você fala para Deus, Senhor, até quando isso? Estou no meu limite. Para falar a verdade, seu limite acabou. Eu estou num ponto que eu estou vindo arrastado para a tua casa. Eu estou vindo pela misericórdia para a tua casa. Vem aqui na frente que nós vamos estar orando. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que nós vamos estar orando. Deus, Ele conhece a coração do seu filho. Deus sabe como é que você está. Tem pessoas que não conseguiu esquecer traição. Tem pessoas que não conseguiu esquecer o momento que foi traído e foi ferido. Toda vez que lembra, dói. Dói na alma, sério. Situações que você passou. Aprenda uma coisa, irmão. Só nasceu o Efraim. Quer dizer, Deus me fez crescer na terra da aflição. Quando Deus percebeu que José tinha perdoado, deu Manassés para ele. A palavra Manassés está lá. Deus me fez esquecer. Para tu crescer na mão de Deus, tu tem que esquecer aquele que te feriu. Para que as portas se abrir, a maior chave da vitória é o perdão. Aleluia. A maior chave que é o adversário é o perdão. A maior arma que o adversário tem é a mágoa. Quando ele bota mágoa no coração, o câncer entra. Quando ele bota mágoa no coração, a enfermidade entra. Quando ele bota mágoa no coração, você não consegue ter uma aliança, uma intimidade com Deus, não tem como. Mas Deus nessa noite quer quebrar isso. Deus nessa noite vai quebrar em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Tem mais alguém que quer vir aqui na frente? Missionário, vem aqui na frente também. Queria pedir um nome, vem aqui na frente. Sobre essa oração, amém? Vem cá, Deus. Eu também. Quem nunca, irmão, foi ferido? Quem nunca foi caluniado? Quem nunca foi traído? Quem nunca passou por covardia na vida, situações difíceis? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Uma senhora subiu para pregar na igreja. Quando ela foi pregar, o Espírito de Deus falou para ela assim: olha a visão que eu estou te dando. Ela tinha acabado com a filha dela adolescente e foi pregar na igreja. O Espírito Santo falou: olha a visão que eu estou te dando. Ela olhou dentro do quarto um demônio. A filha dela, inclusive, o demônio acusando a filha dela. Falando: a tua mãe prega amor, a tua mãe abraça, a tua mãe cuida. Mas que você, tu viu o que ela fez contigo? Aí Deus falou para ela: tá vendo? Você vai pegar mentira, porque olha para a mão da tua filha. O adversário está dando tragar a vida dela. E Timóteo disse: se a gente não cuidar do nosso, não é abrir totalmente a porta, a gente nega a fé. De repente tem alguém dentro da tua família, um filho, uma filha, está precisando de uma palavra de amor duro. O adversário está bombardeando a mente dele, bombardeando a mente dela. Eu aprendi minha filha com tantas palavras negativas. Um dia que ela me estressou, minha mulher veio e me chamou a atenção que eu não conseguia dormir.
E o adversário veio no meu ouvido e querendo botar coisas que minha filha ia fazer, algo contra a vida dela. Eu fui lá, orei, quando ela foi na pia, eu falei, minha filha, me perdoa. Me perdoa ali, quebrou. Sabe? Só pede perdão quem é humilde. Quem é soberbo não perde, não. Quem sempre acha que está com razão. Sempre acha que é o dono da razão. O dono da razão é o amor. O dono da razão é o perdão. Glória a Deus. Pessoas que já estão chorando aqui na frente, porque o Espírito, eu não estou demorando, porque o Espírito de Deus, ele já está envolvendo. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Deus, tu conheces o coração de cada um, Senhor. Amém. Tu conheces a mente, tu sabes onde está as feridas, as marcas, Senhor, da caminhada, Deus, do dia a dia, Senhor, as traições, as covardias, as calúnias, são as percas, Senhor. Muitas vezes, Senhor, no meio das percas, Senhor, nós se revoltamos contra o Senhor. Não falamos com a nossa boca, Senhor, mas dentro do nosso íntimo, Deus, nós não entendemos e falamos contra ti dentro do nosso íntimo. Por que aconteceu? Por que comigo? Por que, Senhor, com tantas pessoas que não te servem com tanto amor? Muitas pessoas, Senhor, que estão longe de ti e conosco, Senhor, que muitas vezes estão na tua presença, vendo o pior. Mas tu sabes de todas as coisas, Deus. Tu é um Deus de eternidade, tu é um Deus santo, tu é um Deus de justiça, um Deus de amor. Não há, Senhor, grandeza como ti. Então eu te peço nessa noite, Senhor, começa a visitar os corações. Aquele que precisa liberar perdão, Senhor, entra com o teu perdão dentro da alma dessa pessoa. Entra com o teu agir dentro do coração. Muitas vezes é tão difícil da gente perdoar, Senhor. Queremos perdoar, mas não temos força, Deus, porque a pancada foi muito grande. Arranca, Deus, esse sentimento mal de dentro do coração da tua filha. Arranca esse sentimento mal do coração do teu filho. Limpa, Deus, totalmente, Senhor, a tua presença. Oh, aleluia. Santo Espírito de Deus, visita, Senhor, lá dentro no íntimo da tua filha. Visita dentro no íntimo da tua filha. Arranca a lágrima, Senhor, arranca a lágrima que está presa, o choro que está preso dentro dessa alma, Senhor, para limpar, para esvaziar, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo Deus, aleluia. Libera perdão. Fala para Deus, Deus, nessa noite, Senhor.